Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Pegou a ideia? Professor, tem a representação gráfica, tem a representação algébrica. Na representação gráfica, a análise se dá de forma visual. A gente vai olhar lá a nossa onda, vai verificar, professor, ponto mais alto atingido pela crista, ponto mais baixo atingido pela crista. Essa distância entre o ponto mais alto e o mais baixo, professor, no eixo Y, é a minha imagem. Professor, e o período? Como é que eu acho? O período, professor, vai ser a projeção no eixo X, vai ser o deslocamento no eixo X entre duas cristas superiores, duas cristas inferiores, ou, professor, o senhor pode pegar um ponto do eixo X, vai ao máximo, vai ao mínimo, volta para o eixo X. Essa distância vai representar o meu período. O que é período mesmo? Professor, é o tempo necessário para que a gente efetue um ciclo completo, seja nesta circunferência ou em qualquer outra situação. Para você que está se conectando agora, o meu bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando nossa segunda aula de hoje, trigonometria na circunferência trigonométrica. Identidade trigonométrica, relações inversas, funções trigonométricas. Parei a última aula com a identificação, professor, de alguns coeficientes na nossa representação algébrica, onde esse primeiro momento se dá de forma visual. Tipo, eu sei que uma função seno é aquela que é escrita na forma f de x igual a mais b vezes seno de mx mais q. Eu quero que vocês que estejam acompanhando agora consigam identificar visualmente quem é o A, quem é o B, quem é o M e quem é esta letrinha aqui. Não tem conta para isso. Olha, exemplo 2, professor. F de x é igual a 4 mais 3 seno de x. Eu tenho que identificar este A, este B, este M e este Q, justamente porque ele vai perguntar para mim, acha para mim a imagem, professor. Esses dois pontos aqui, ó, eles me ajudam com a imagem, professor. Este M aqui me ajuda com o período, professor, que vai ser calculado com essa fórmula. Então, se eu souber o M, eu sei o período. Se eu souber o A e o B, eu consigo chegar na imagem. Professor, se eu não usou aquela letrinha Q ainda não. Não, vai ser por último. Lá na frente é que a gente vai falar um pouquinho da translação deste gráfico. Então, eu olho para a expressão, está aí o exemplo 2, e eu já tento logo identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o M, quem que vale aquele Qzinho. Olhando para esta função, e aí, qual que é o A, professor? Nessa aqui, o A vale 4, professor. O A é o que soma com a função. O B nessa aqui vale 3. O M nessa daqui vale 1. O M é o número que fica na frente do X. Professor, mas eu não estou vendo nenhum número na frente do X. Por isso mesmo é que ele vale 1. E o Q, professor, vale 0. Pronto. Professor, se eu perguntasse quem é o domínio desta função. Professor, qualquer função seno, o domínio, professor, é reais. Não precisa nem pensar, o domínio é reais. Professor, como é que eu faço para achar o período desta função? Professor, para achar o período, o senhor precisa do M, professor. Quem é o M dessa função? Dessa função, M é 1. Então, o período vai ser 2π sobre o módulo de 1, que dá 1. Professor, o período desta função vai dar 2π, professor. Agora, a imagem. A imagem é que causa uma certa confusão. Gente, toda vez que ele pedir para você achar a imagem de uma função seno ou de uma função cosseno, você começa assim. Vamos achar aqui a imagem. É o bisuzinho, tá bom? No teu livro não vai estar explicando desse jeito, não. No teu livro ele vai pedir que vocês façam uma inequação simultânea. Ou inequação separada. Mas vai dar um pouco mais de trabalho. O cara pediu a imagem para mim.
que é que eu faço, professor? Eu anoto isso aqui logo de cara, ó. Menos 1 e 1. Tudo bem? Quem que altera a minha imagem, professor? O A e o B. O B, professor, ele multiplica e o A, ele soma, professor, com a minha função. Ou seja, quem que eu resolvo primeiro? Multiplicação ou adição? Professor, o senhor resolve primeiro as multiplicações para depois resolver as adições. Professor, então, peraí. Eu vou olhar logo primeiro para o B. Eu vou pegar aquele menos 1 e aquele 1, que o senhor anotou lá, e eu vou multiplicar, professor, com o B, que nesse caso vale 3, professor. A minha imagem já vai alterar. Ela já vai para quanto, professor? Menos 1 multiplicado por 3 vai dar menos 3. 1 multiplicado por 3 dá 3. Pronto, já mudou. O B já alterou ela. Só que eu tenho que olhar para o A e para o B. Professor, o B multiplica, o A soma. O A aqui, ó, é mais 4 agora. Qual que vai ser a minha imagem, professor? Você vai pegar o menos 3, somar com 4, que vai dar 1 positivo, e o 3 somado com 4 vai dar 7 positivo. Essa é a imagem desta função. Se o cara fosse pedir para você desenhar o gráfico, para você reconhecer o gráfico, esse gráfico desta função, gente, ele ia estar, sabe aonde? Entre o 1 e o 7, gente. O gráfico ia estar entre o 1 e o 7. Já está aqui, ó, gente, ó. O gráfico estaria entre o 1 e o 7. Entenderam? Obrigatoriamente, você teria que procurar uma onda que estivesse entre o 1 e o 7. Lá, se ele pedisse para você fazer uma análise gráfica. Vamos para mais exemplo. Professor, aqui o senhor colocou função seno, e se fosse função cosseno? Não muda nada, gente. Tudo que você analisou com a função seno é a mesma coisa com a função cosseno. Mesma coisa, professor? Mesma coisa, gente, sem tirar nem pôr. Então, peraí, professor. Na minha situação, eu olho aqui, a única coisa que eu percebi é que agora aqui o senhor tem, professor, cosseno. Foi na representação algébrica da função seno para a função cosseno, a única coisa que mudou é que lá o senhor tirou o seno e o senhor escreveu ali cosseno, professor. Só foi isso que eu vi até agora. É só isso mesmo? É, gente. É só isso mesmo. Então aqui, professor, na nossa situação, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Identificar o A, identificar o B, identificar o M, identificar o Q. Professor, por quê? Porque eu tenho que identificar este A, professor, e este B para identificação. Eles mexem diretamente em quem, professor? Eles mexem na minha imagem. Este M mexe no meu período, professor. Até porque o período também, para a função cosseno, professor, é 2π sobre o módulo de M. Igualzinho, gente. Igual. Professor, então, exemplo 1 da função cosseno. Eu tenho ali y, ou f de x, que é a mesma coisa, é igual a 2 cosseno de x. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o M? Quem é o Q? Você que está acompanhando. Professor, o A ali é o que soma, né? Eu não estou vendo nenhum número somando, professor. Então, o A vai valer 0. O B, professor, o B é o que multiplica. O B é 2, professor. O M, professor, é o que multiplica o X, professor. O M fica na frente do X. Como eu não estou vendo ninguém, o meu M nesta função é 1 e o Q vale 0. Professor, ele vai perguntar para mim quem é o domínio desta função. Gente, o domínio não te preocupa, é sempre reais, professor. O domínio é reais, eu não preciso perder tempo. Quem é o período
dessa função. Professor, para o senhor achar o período, basta o senhor ver quem é o m. 2π sobre o m dessa aqui, que é 1, professor. O período vai dar 2π. Professor, toda vez o m é 1? Não, gente. A questão dos valores do a, b, m e até mesmo do q depende de função para função. Elas podem ser diferentes. Agora está faltando a tua imagem. Quem que mexe na imagem? O a e o b. O a e o b mexem diretamente na tua imagem. Professor, olha só. Como é que nós vamos achar, professor, a nossa imagem? Eu te aconselho a fazer assim, ó, que não tem erro. Você vai lá, professor, começa escrevendo -1 e 1, que é a imagem padrão, que é para aquela y igual a cosseno de x. Quem que altera esse resultado? O a e o b? Você sempre começa pensando -1 e 1. Quem que vai alterar esse resultado? O a e o b, professor. Na ordem de operação, o b multiplica, professor. Então, eu vou multiplicar primeiro esse -1 e 1 com b, que é 2. Nós vamos passar a ter -2 e 2. E agora a gente acrescenta o a, que é 0. Como é 0, professor, não vai mudar o resultado. -2 mais 0 continua sendo -2. E 2 mais 0, 2. Você entendeu? Você entendeu? O professor estava olhando aqui no livro, aí lá tem assim que o valor mínimo lá é a menos b e a mais b. Tá certo também? Tá. Pode ser. Pode ser também. Tá bom? A menos b e a mais b. Tipo, sempre a tua imagem aqui, ó, se não for função inversa. Depois a gente vai conversar de função inversa. Aqui, professor, é a menos b. E aqui seria a mais b. Você não já tem o a e o b? Se você fizer 0 menos 2, dá -2. Se você fizer 0 mais 2, dá exatamente 2, que é justamente a tua imagem. A imagem é a menos b, valor mínimo, e a mais b, o nosso valor máximo. Eu também posso já pensar desse jeito, Gabriel. Se eu não quiser fazer a continha, multiplicar e depois somar. Então, a menos b, a mais b, tá bom? Você já chegaria no seu resultado. Entendeu? Vamos continuar então. Professor, mais um exemplo de função cosseno. Tá aqui. Já sei que para calcular o período, tanto da função seno quanto da função cosseno, eu penso do mesmo jeitinho. E para fazer, ó, professor, análise aqui, eu tenho que saber quem é A, B, M, Q. Professor, o A nessa daqui vale 3. O B, professor, vale 1. O M vale 2 e o Qzinho vale 0. Essa parte aqui é a parte tranquila, professor, porque eu só tenho que olhar. Se eu perguntasse quem é o domínio desta função, professor, quem é o domínio desta função? Professor, domínio é sempre reais. Não precisa nem se preocupar com isso. Período, vou usar aquela fórmula, professor. Para achar o período, eu preciso saber quem é o M. Vai ser 2π dividido pelo M dessa aqui, que é 2. Corta, corta. O período desta função, ó, como deu diferente. Nessa aqui só deu π, professor. O período desta função é π. Ou seja, o tempo que leva para completar um ciclo completo, professor, é π. Deu certo? Professor, está faltando a imagem. Eu posso fazer a operação, como eu te falei, ou eu posso ir direto logo. Professor, eu sei que a imagem ela é A menos B e depois A mais, se você quiser fazer assim. Ou seja, se você pegar aqui, o A é 3, o B é 1. 3 menos 1, professor, dá 2. 3 mais 1 dá... Tá aí, gente, a tua imagem. Se você não lembrar,
Se você não lembrar, você vai lá. Começa do padrão, do menos 1 e 1. Quem que altera? Eu quero que vocês saibam dos dois processos. Porque às vezes se faz necessário fazer essa análise da alteração que o A e que o B, tá bom? Fazem naquele menos 1 e naquele 1. Beleza? Professor, entendi. Se você já entendeu, você já consegue resolver algumas atividades que eu vou propor para vocês. Tipo, letra não, primeira questão aí. O período da função, ele quer só o período. E aí, gente, quanto que dá o período desta função? Letra A, 3π. Letra B, 2π sobre 3. Letra C, 3π menos 2. Letra D, π sobre 3 menos 2. Ou letra E, π sobre 5. Professor, a função que o senhor tem aqui é uma função seno. Eu poderia até responder domínio, imagem e período. Ele quer só o período. Professor, tem uma fórmula. O período de uma função seno é 2π dividido pelo módulo de m. Significa dizer, professor, que para nós acharmos o período, basta que nós conheçamos o valor do m. Vou tirar todos aqui, ó. mq. Para não perder o hábito. Nessa questão, o A é 5, o B é 1, o M é 3, o Q é menos 2, professor. Para achar o período, eu só preciso de quem? Professor, para o senhor achar o período, só precisa só do M. Como o período de uma função... Será que ela está feita? Tá, não. O período de uma função é 2π sobre o módulo de m, vai ficar 2π sobre o módulo de 3, vai ficar 2π sobre 3, a alternativa correta, letra B. Vocês acharam difícil? Acredito que não. Foi fácil. A imagem deu 4 e 6? Foi, Gabriel? É, no caso, só que é A menos B, não é isso? A menos B é isso mesmo. Vai ser 5 menos 1, 4, 5 mais 1, 6. É isso mesmo. O gráfico seria desenhado entre esse 4 e esse 6 aí, ó. Entre esse 4 e esse 6. Mas a pergunta foi compreendida? Vai no chat, coloca pra gente a dúvida aí. Vou para a segunda questão. Ele disse aqui para mim, professor, que a senoide é o nome dado, que é dado à curva que representa a função y igual a seno de x. Aquele primeiro gráfico que nós apresentamos para vocês. Quando a função é só y igual a seno de x, a imagem sempre é menos 1 e 1, que é o meu ponto de partida. Você pode até perceber aqui, ó, o ponto mais alto desse gráfico, professor, ó, é 1. O ponto mais baixo desse gráfico é o menos 1, professor. Então, essa distância aqui, ó, entre o mais alto e o mais baixo, é a minha imagem, professor. Tá aqui, ó, que vai do menos 1 a 1. O período, professor, aí a gente explicou lá para você, né? O período, eu posso pegar um ponto do eixo X, vou até o máximo, vou até o mínimo e retorno para o eixo X. Ou seja, essa distância aqui, ó, tô saindo do eixo X, você saindo do eixo X, professor, indo até o máximo, indo até o mínimo e retornando ao eixo X, essa distância é o meu período, professor. O período desta função é do 0 até o 2π, que dá exatamente 2π. Isso aqui era só para recapitular, professor. Mas a pergunta que ele quer fazer para a gente é, professor, e se a função fosse esta aqui, professor? Onde eu não te forneci o gráfico. Eu quero que você, a partir do que foi apresentado hoje, diga para mim quem é o período, quem é a imagem desta função. Vou até repetir aqui, professor. Para esta função, y é igual 2
seno de 3x. Quem é o A, o B, o M e o Q? Quem seriam esses valores? Professor, deixa eu ver aqui. Nessa situação, é B também, Gabriel? Nessa situação, o A vale 0, o B vale 2, o M vale 3, o Q vale 0. Professor, período. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei não, mas dá para fazer aqui. Período, professor, é 2π. É 2π sobre o módulo de M. Ou seja, é 2π sobre o módulo de 3. Professor, o período vai dar 2π sobre 3. Professor, já chegamos na alternativa, ó. Só tem uma alternativa que o período é 2π sobre 3. Podia ter colocado duas para ficar na confusão, não é? E a imagem, professor? Quem altera a imagem, professor, é o A e o B. Quem altera a imagem é o A e o B. Professor, o B, ele multiplica, o A soma. Ou você pode fazer direto, ó, professor. A imagem vai ser a soma e a diferença, no caso, a diferença do A para o B vai dar menos 2 e A mais B, 0 mais 2 dá 2, professor. Só lembrando, esse primeiro aqui é A menos B, esse segundo é A mais B. Certinho? Professor, realmente, a alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Certinho? Vamos para mais. Trouxe muita questão para a gente estar revisando. E essa aqui, professor? Ele quer que você diga qual é o conjunto imagem daquela função trigonométrica lá. Ó, professor. Está aqui, imagem. Ah, professor, não é difícil mesmo, não. Então, se ele perguntasse domínio, é reais. Se ele perguntasse o período, eu ia atrás do M. Se ele perguntar para mim imagem, professor, eu tenho A menos B, A mais B. É um dos caminhos que eu tenho para achar a imagem. Ou parte daquele princípio lá, menos 1 em 1, não é isso? Você multiplica com B, depois acrescenta o A e vê qual que é o resultado que vai dar. Professor, do jeito que está aqui, a minha imagem vai ser quem é o A, professor, e o B aqui. Professor, esse 1 é o A, esse 2 é o B. Então, vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1. E 1 mais 2 vai dar exatamente 3. Leve em consideração os respectivos jogos de sinais. Vocês entenderam? Ou eu podia fazer diferente. Já é outra. Se eu não quisesse fazer assim, ó, eu até prefiro que vocês façam análise mesmo. Como é que vocês achariam a imagem? Professor, anota menos 1 e 1. Aí o senhor multiplica com B primeiro, professor. Já vai virar o quê? O professor vai virar menos 2 e 2. Agora o senhor acrescenta o A, professor. Se eu acrescentar o A, professor, aqui é o B, não é isso? E aqui é o A. Sempre desse jeito. Multiplica com B, acrescenta com A. Menos 2 mais 1 dá menos 1 e 2 mais 1 dá 3. A outra forma, multiplica com B e acrescenta o A, aquele menos 1 e 1 que é o teu ponto de partida. Não é isso? Fica aí fácil de fazer. Professor, quarta questão. Estou vendo ali o gráfico, professor, já sei que é o gráfico de uma função seno. Ele quer que você dê domínio, imagem, período. E, professor, agora é tirando do gráfico. Quem que é, professor, domínio? O professor não precisa fazer conta, não. O domínio desta função é reais, professor. Domínio é reais, sempre é reais.
Não preciso me preocupar com isso. Quem é a imagem, professor, desta função? Gente, a imagem, nós temos que procurar o ponto mais alto e o ponto mais baixo desse gráfico. Professor, o ponto mais alto atingido está aqui, professor. Ó. O ponto mais baixo, professor, está aqui. Qual é o valor de y que você tem no ponto mais alto, professor? 2. Qual é o valor de y que você tem no ponto mais baixo? Menos 2. A tua imagem corresponde a todos os valores de y que vão do menos 2 até o 2, ou seja, estão dentro deste limite entre o máximo e o mínimo. Então, a sua imagem, ela é, professor, y pertencente aos reais, tal que o teu y é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2. Ou eu posso representar com o cochete, que é o que é mais utilizado nas avaliações. Vai do menos 2 até o 2. Resolvido a nossa imagem. Peraí, professor, eu só olhei? Só, gente. Só olhou. Agora, para achar o período. Professor, o período é no eixo X. O período, o senhor vai buscar a distância entre duas cristas superiores, ou a distância entre duas cristas superiores, ou simplesmente você pega um ponto qualquer que pertence ao gráfico, que é o eixo X. Tipo, eu vou pegar este ponto aqui, ó, que é o 0, professor. Se o senhor for até o máximo, tá aqui, professor, o senhor chegou no máximo, você vai agora, caminha, você chegou no mínimo e voltou até o eixo X. Professor, essa distância aqui, ó, é o meu período, professor. Essa distância é o meu período, professor. Pega um ponto que esteja, lógico, na onda, né? Que também pertence ao eixo X. Eu peguei ali o 0. Aí fui ao máximo, fui ao mínimo e retornei ao eixo X. Essa distância, professor, que eu dei o destaque em azul, é o meu período. O meu período desta função vale exatamente π. Vocês entenderam, gente? Certeza que vocês entenderam. Achei domínio, imagem e acabei de achar agora o período. Professor, vamos para mais. Aqui, a mesma pergunta, só que agora nós temos o gráfico de uma função cosseno. Ó, está descendo, professor. A anterior estava subindo. E agora, professor, quanto é que vai dar aí o domínio, a imagem e o período? Eu acho que domínio todo mundo já sabe. Professor, deste gráfico, o domínio é reais, professor. Deixa eu botar domínio deste gráfico aqui, professor. Só vou botar mais em cima. Reais, professor. Não tem mistério. A imagem, professor, tenho que ver qual é o ponto mais alto e o mais baixo. Professor, o ponto mais alto aqui passa pelo 2. O ponto mais baixo aqui passa pelo menos 2. Essa distância que você está visualizando do 2 até o menos 2, no eixo Y, professor. Aqui é a minha imagem, professor. É a minha imagem. Essa distância aqui, ó, é a nossa imagem, professor. Que vai do mínimo, que é o menos 2, ao 2. Foi fácil, não foi não? A gente achar a imagem ali eu acho no eixo Y. O domínio eu acho no eixo X, professor. O domínio é reais. Já achei. Está faltando só o período, professor. O período pode ser a distância entre duas cristas superiores. O meu período pode ser a distância entre duas cristas inferiores. Ou, professor, ele pode ser, professor, a distância lá, que você pega um ponto do eixo X, vai ao máximo, vai ao mínimo, retorna ao eixo X. Ou até mesmo, a distância entre uma crista superior e uma inferior representa a metade do período. Eu vou pegar as duas cristas inferiores aqui. Eu vou pegar este ponto, que é inferior, e esse ponto que é inferior.
essa distância aqui, gente, é o meu período, professor, que vai do menos 2π até o 2π. Como é que eu acho, professor, essa distância aqui? Como é que eu acho essa distância? É só tu lembrar da física. Espaço final, aqui ó, é o espaço inicial, aqui é o espaço final. Ou seja, vai ser o espaço final menos o inicial, ou seja, 2π, menos, abre parêntese, menos 2π. Tem cuidado com o sinal, tá bom? Professor, vai ser 2π mais 2π. O nosso período para esse gráfico vai dar exatamente 4π. Gabriel, o período aí, ó, final menos inicial, mas dá 4π. Você viu aí a diferença? Ó? Porque do menos 2π ao zero dá 2π. E do 0 ao 2π dá 2π de novo. Então, 2π vai dar uma distância total ali, ó, 4π. Pegou a ideia? Professor, tinha outro canto que eu pudesse achar o período? Tinha, gente. Se você analisar ali, ó, o ponto mais alto e o mais baixo, no sentido positivo, vai do 0 até o 2π. Ou seja, a distância entre uma crista superior e uma inferior dá a metade do teu período. Então, 2π seria a metade do período ali para a questão que a gente está analisando com vocês agora. O professor, acho que foi. Deu para entender? Professor, vamos lá então. Aqui, ó, que eu estava falando para você. Eu posso pegar esse ponto, que é o ponto mais alto, crista superior, crista inferior. Essa distância aqui, professor, entre a crista superior e a crista inferior, essa distância aqui representa a metade do período, professor. Ó, isso aqui é 2π, entre uma superior e uma inferior. Se 2π é metade do período, dobrando, a gente vai ter o período inteiro, que é 4π. Conseguiu fazer a análise gráfica e algébrica, analisando as funções seno e cosseno? Beleza. Agora a gente vai analisar, professor, a relação dessas coordenadas, professor, desses parâmetros para o máximo e o mínimo. Que a gente já visualizou, porque a imagem ela altera, né, professor? Tem hora que a imagem dá 1, dá menos 1, ou seja, está dentro desse intervalo, só que tem hora, professor, que ela ultrapassa esse 1 e este menos 1. Professor, o que eu preciso saber para fazer o estudo da imagem, para fazer o estudo do parâmetro, professor, desta função? Primeiramente, recordar nossa primeira aula, professor, de função seno. Não a de conversão de unidades. A primeira aula onde a gente fazia análise do seno na circunferência trigonométrica. Lá, a gente colocou para você que todos os valores de seno se encontram no eixo X, professor. E ele tem limites máximos e mínimos, professor. Entenda, o maior valor que eu posso ter para um seno, professor, é 1. O menor valor que eu posso ter para o seno de qualquer ângulo é menos 1, professor. Estou falando do seno. O maior valor que eu posso ter só para isso aqui, tá bom? Seno de um ângulo. Porque nós vamos ter funções onde, além do seno, este seno ele vai estar multiplicado, este seno ele vai estar somando ou subtraindo com outros valores. É o estudo do sinal. Só que aqui, Gabriel, a gente não vai nem precisar fazer o estudo do sinal propriamente dito, porque a gente está analisando só o máximo e o mínimo. A gente lembra lá, professor, que para o seno de um ângulo, professor, dá 1, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radiano. Para o seno de um ângulo dá menos 1, professor, o ângulo lá, professor, era 3π sobre 2 radiano, professor. Isso para a primeira volta positiva. Porque eu vou ter côngruos tanto do π sobre 2
quanto do 3π sobre 2 radiano. Então, de posse dessas definições, professor, o mesmo eu posso dizer do cosseno, só que o cosseno muda a análise na circunferência trigonométrica, porque todos os valores de cosseno, professor, se encontram no eixo x. Ou seja, mais igual como é no seno, ele tem valores máximos e mínimos de 1 ou menos 1. Ou seja, o cosseno de um ângulo, só a expressão cosseno, ela admite um maior valor de 1 e o menor valor possível para menos 1, professor. Para quais ângulos eu tenho o máximo? Professor, para dar 1, você tem duas possibilidades. Pode ser o 0 radiano ou pode ser, professor, o 2π radiano, professor. Para o cosseno do ângulo da menos 1, professor, só tem um ângulo, vai ser o π radiano, professor. Então, se o cara perguntasse para você qual é o ângulo que o cosseno dá o menor valor possível, você vai dizer 180 graus, ou qualquer côngruo dele. Se o cara perguntar para ti qual é o ângulo ou quais são os arcos que o cosseno admite o maior valor possível, o cosseno dá o maior valor possível, aí você vai dizer, tem duas possibilidades. Para o cosseno dar o maior valor possível, eu posso considerar a origem da circunferência trigonométrica, que é o 0 radiano, ou até mesmo o 2π radiano. Para ambos, o cosseno dá 1, que é o maior valor possível para um cosseno. Por que eu tenho que entender toda esta relação? Para interpretar situações de problemas como essa, onde ele vai pedir para você o máximo ou o mínimo de alguma coisa, os dois, ao mesmo tempo, para a mesma questão. Vamos entender como é que as questões vão aparecer no Enem. É desse jeitinho aí. Agora a gente já começou as questões estilo Enem. E você vai perceber que tudo isso que nós apresentamos hoje, até mesmo em aulas anteriores, vai estar sendo utilizado de forma direta ou indireta para interpretar esse tipo de questão. Lê comigo. Ele disse, um supermercado que fica aberto 24 horas por dia, faz a contagem do número de clientes da loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica aqui. Ó. Ele me deu já uma função. Bati o olho, eu já olhei aqui, professor. Estou olhando logo para cá. Ó. Ele me deu esta função trigonométrica em que f de x representa o número de clientes e que x, professor, representa a hora da nossa observação. Esse tipo de questão, gente, onde ele te dá a função trigonométrica dentro de um contexto, ele só pode fazer duas perguntas para vocês. Ou ele vai perguntar a quantidade de clientes, ou ele vai perguntar a hora da observação. Por incrível que pareça, para quem está acompanhando a situação, problema, pode até estar achando complicada, porque vê um contexto, professor, isso aí não sei como é que faz isso não, gente. Você vai olhar só para esse trecho da função. Esse trecho aqui, ó, que eu estou circulando agora de azul. Ó. Aqui é o seno de um ângulo. Ele está dizendo ali para mim que tem seno de π vezes x dividido por 12. Eu não sei quanto que é o ângulo, porque eu não sei quanto que vale aquele x. Mas ali é o seno de um ângulo qualquer. Não é, professor? E eu acabei de visualizar no estudo da imagem que o maior valor possível que eu possa ter para um ângulo é 1. Ou seja, para aquela parte que eu circulei, o maior valor possível para aquilo ali é 1. O menor valor possível para aquilo ali é menos 1. Agora eu vou para a pergunta que está lá em destaque. Utilizando esta função, determine o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado. Professor, se essa função calcula a quantidade máxima e mínima de clientes, ele diz que isso aqui representa para mim
o número de clientes, professor, que vai ser calculado. E eu estou vendo aqui, professor, que o senhor tem aqui o seno do ângulo, professor. O maior valor possível, professor, que eu posso ter para esse seno do ângulo, professor, é 1. O maior valor possível que eu posso ter para o seno. É isso aqui que eu quero que vocês não confundam. Vou até anotar aqui. O maior valor, professor, que o seno de π vezes x sobre 12 pode dar é 1, professor. O maior valor que o seno, professor, do ângulo, não o número de clientes. E o menor valor que o seno de π vezes x sobre 12 pode dar é menos 1. Por que eu estou fazendo esse comentário com vocês? O nosso trabalho, gente, para resolver esse tipo de questão, é pegar aquela parte que eu circulei lá e substituir ou pelo 1 ou pelo menos 1. É só esse o meu trabalho. Só que a gente cria o hábito de achar que por termos o maior valor do seno do ângulo 1, se ele pedisse o maior número de clientes, eu tenho que substituir o 1. Se ele pedisse o menor número de clientes, eu tenho que substituir o menos 1. Não é bem assim. Você tem que verificar se ao substituir ou o 1 ou o menos 1, você terá o maior ou menor resultado possível. Porque você tem que levar em consideração as operações matemáticas que você vai realizar ao substituir este 1 ou este menos 1. Então, para nós acharmos a quantidade máxima de clientes, nós vamos ter que o f de x vai ser 900 menos 800 vezes. Eu vou multiplicar por quanto aqui? Professor, você não quer achar a quantidade máxima de clientes? É 1, não é não? Testa aí para você ver. Se você botar 1 ali, vai ficar 900 menos 800 vezes 1. Vai ficar 900 menos 800, dá 100 clientes. Se você substituir menos 1, a operação matemática que você vai realizar vai tornar o resultado o maior possível. O que eu estou querendo que vocês entendam? Que essa história de máximo, de maior, de menor possível, ela está atrelada somente ao seno. Porque quando a pergunta é para o y, para o resultado da tua função, você tem que ter cuidado de verificar. Professor, então, peraí, nem sempre ao substituir o 1 vai dar o máximo ou o menos 1 vai dar o mínimo? É basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Você tem que observar se ao substituir o 1 realmente dá o maior resultado. Professor, então quer dizer que para você encontrar o maior resultado possível da função, não do seno, tá bom? Pode ser que tenha hora que eu tenha que usar o 1, pode ser que tenha hora que eu tenha que usar o menos 1. Isso mesmo, Gabriel, por conta do jogo de sinal. Então, aqui vai ser menos 1, que vai ficar 900, menos 800 vezes menos 1, o jogo de sinal vai fazer com que eles somem. Professor, 900 com 800 dá 1.700. Essa aqui é a maior quantidade de clientes que esta era supermercado, que esse supermercado pode ter. Professor, e a menor quantidade de clientes? A quantidade mínima vai ser f de x é 900 menos 800 vezes 1, professor. Quantidade mínima vai ficar f de x é 900 menos 800 vezes 1. Professor, vai dar 100 clientes. Professor, diz uma coisa para mim. E se eu ficar na dúvida se para achar o resultado maior tem que substituir 1 ou menos 1? Faz as duas contas, gente. Se você ficar na dúvida em substituir o 1 ou o menos 1, faça as duas contas. Aí você vai ver qual que vai dar o maior resultado possível, qual que vai dar o menor resultado possível.
Aqui, além dessa pergunta, eu também poderia fazer outra pergunta para vocês. Sabe qual que era? Eu poderia perguntar a que horas do dia esse supermercado tem a maior quantidade de clientes. Que hora do dia esse supermercado tem a menor quantidade de clientes. Mas eu ter a ideia de quem eu vou substituir, professor, vai fazer com que eu consiga chegar, professor, no valor, no caso desse tempo, nesse horário. Vamos ver aqui. Olha só. 6 horas é a menor quantidade de clientes, não, Gabriel? É a menor quantidade de clientes. Para você achar a maior quantidade de clientes, para você achar aquele 1.700, presta atenção. Para você achar o 1.700, você teve que substituir quanto? Menos 1, professor. Para achar os 1.700 clientes, você teve que substituir o menos 1. Aí você só ia pensar, gente, qual é o ângulo que o seno dá menos 1? Professor, o seno dá menos 1 para o ângulo de 270 graus, ou seja, 3π sobre 2. Ou seja, professor, eu iria simplesmente igualar aquele πx sobre 12 igual ao 3π sobre 2. Ia resolver a equação, iria encontrar o valor do x. Eu vou colocar questões disso aí para resolver com vocês já já. E, professor, qual que seria o ângulo que eu tenho quando eu considerei o seno de x igual a 1? Professor, quando o ângulo aqui foi 1, se eu teve aqui esses 1.700 clientes, o ângulo seu aqui, professor, foi o ângulo de 90 graus. Então, professor, qual que era o ângulo que o seno dava 1? 90 graus. Qual que era o ângulo que o seno dava menos 1, professor? 3π sobre 2. Eu igualando aquele ângulo lá de cima ao π sobre 2, o resultado que eu irei encontrar para o x seria o horário que você tem 100 clientes nesse supermercado. Se eu igualar o πx sobre 12 com 3π sobre 2, eu vou encontrar o horário que eu terei os 1.700 clientes nesse supermercado. Beleza? Você vai ver, gente, que todas as questões que a gente vai apresentar, o raciocínio, o desenvolvimento é sempre o mesmo. Ora substitui 1, ora substitui menos 1. Ou, ora pega o ângulo lá, substitui pelo 90, substitui pelo 270, ou pelo 0, ou pelo 360, dependendo se a função ela é seno ou cosseno. Vou fazer outra questão. Olha aí, professor, e essa outra? Professor, nessa outra aqui, estou vendo um texto gigantesco, já me assustei logo aqui, professor. Tem muita coisa ali, ó. Caraca, deve ser difícil. Não. Eu já bati o olho aqui, já sei de que assunto se trata, professor. Nós temos aqui, ó, uma função trigonométrica, professor. Estou visualizando aqui uma função trigonométrica. Com certeza, eu vou ter que fazer aquela substituição do 1 ou do menos 1. Diferentemente da anterior, a função que nós temos agora, ela é uma função cosseno. Vai mudar o teu procedimento? Vai mudar a tua forma de pensar? Não. Mas deixa eu ler a questão com vocês. Ele diz para mim que a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes da artéria. Ela atinge um valor máximo, que é a pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e atinge um valor mínimo, que é a pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação de pressão arterial em um cidadão teresinense, em milímetros, é que faltou a unidade, ó, em milímetros de mercúrio, de um cidadão teresinense, em função do tempo em segundos, é dado por essa expressão aí, por esta função cosseno. Ele quer que você calcule a pressão, professor, diastólica e a pressão
sistólica, professor, respectivamente. Ele quer que você encontre a pressão mínima e a pressão máxima. Professor, é só fazer aquelas substituições do 1 e do menos 1, não é verdade? É isso mesmo, gente. Só substituir o 1 e o menos 1. Deixa eu anotar só a expressão aí, só a função cosseno para vocês visualizarem. Tá aqui, professor. Eu quero que você entenda que isso aqui, ó, só isso aqui é o cosseno de um ângulo. Isso aqui é que a gente deve levar em consideração. O maior valor possível que eu posso ter para aquele cosseno ali, gente, para o cosseno de 8π sobre 3 vezes t, o maior valor possível que eu posso ter para esse cosseno é 1. Entendeu? O menor valor possível que eu posso ter para o cosseno, não para a população, tá bom? Para o valor que eu posso estar substituindo lá, que é o 8π sobre 3 vezes t, é menos 1. Só que entre eu ter o maior valor possível do cosseno 1 e o menor valor possível do cosseno menos 1, e eu achar que ao substituir o 1 aqui, eu sempre terei o maior resultado, e substituir o menos 1, eu terei sempre o menor resultado, é uma confusão muito comum. Professor, peraí, eu tenho que ver quais são as operações matemáticas que nós vamos desenvolver nessa expressão para achar justamente aqui a nossa pressão, professor. Para achar a nossa pressão. Espera aí, professor. Ali o senhor tem que a pressão, ela é 100 menos 20 vezes o valor que eu vou substituir ali. Que eu posso estar substituindo o 1 ou eu posso estar substituindo o menos 1. Aí você é que vai ter que verificar. Se quando substitui o 1, será que vai dar o maior resultado? Quando substituir o menos 1, será que vai dar o menor resultado? Você que tem que fazer essa observação. Você tem que verificar os jogos de sinais que vão estar aparecendo lá. Professor, como tem um menos lá, ó, o B negativo, professor, o B negativo, ele vai fazer jogo de sinal com quem eu colocar lá no lugar do cosseno. Então, eu acho que para a gente ter o maior resultado possível, ou seja, professor, para a gente achar a pressão sistólica, professor, a gente vai ter 100 pressão máxima, eu estou falando da pressão sistólica, professor, vai ser pressão, vai ser 100 menos, só ajeitar esse menos, menos 20 multiplicado por menos 1, professor. Professor, mas o menos 1 não é a menor? Gente, menor para o cosseno, não para o resultado da expressão. Então, aqui, professor, vai ficar que a pressão sistólica vai ser 100, menos 20 vezes o menos 1, o jogo de sinal vai dar, para somar, vai dar 120 milímetros de mercúrio. Você entendeu? A pressão, a maior possível, é a sistólica. Professor, e a menor pressão possível? A pressão mínima, professor. O senhor está querendo a pressão diastólica. Eu vou ter que substituir o quê? Professor, é 100 menos 20 vezes. Professor, boto 1 mesmo. Ah, professor, então eu tenho que ter cuidado, basicamente, é com aquele sinal do B. Toda vez que for máximo é o menos 1 e mínima o 1? Não, gente, pode ser o contrário. Novamente, como eu acabei de comentar com vocês, tudo depende das operações que vocês vão resolver para achar o Y, professor. Para achar o Y aqui, para achar a pressão. Então, o que eu posso afirmar e reforçar é que
ou eu terei que substituir o ângulo lá, o cosseno do ângulo, por 1 ou por menos 1. Cabe a você verificar quando substituir o 1, quando substituir o menos 1. E se caso você fique na dúvida quanto ao valor que você deve substituir, faça as duas contas. Aqui, a minha questão, o professor fez as duas perguntas. Ele queria o máximo e o mínimo. Então, na hora que você começasse a resolver a conta, por mais que você não soubesse se tinha que substituir 1 ou menos 1, você via os dois resultados. Nesse caso aqui, quando eu estou substituindo o 1 e o menos 1, eu encontrei, respectivamente, 120 e 80. No olho, quem é o maior? O 120. Quem é o menor, professor? O 80. Então, quer dizer que para a gente chegar na maior pressão possível, professor, a gente teve que substituir o menos 1. Não é isso? Se a gente teve que substituir o menos 1, eu poderia te perguntar qual seria o valor do ângulo daquele cosseno para o resultado da menos 1. Professor, para o resultado da menos 1, professor, esse ângulo aqui, ó, ele teria que valer exatamente 180 graus, professor. Ele teria que valer π radiano. Então, eu saber qual que é o ângulo que corresponde ao resultado 1 ou ao resultado menos 1, tanto para o seno quanto para o cosseno, também é importante para um outro tipo de pergunta que pode estar sendo feita para a mesma questão. Beleza? Deixa eu começar outra aqui com vocês. Professor, olha essa outra aqui. Essa aqui vocês conseguem fazer sozinhos. E eu vou retomar na próxima aula a partir dessa questão aí. Na próxima aula eu retomo dela. Por quê? Porque a partir dessa questão, eu vou fazer esse segundo tipo de pergunta. Hoje, vocês passaram a ter ideia do que é o máximo, do que é o mínimo. Tanto só para o ângulo, como a gente tem aqui, professor, já vi aqui a função trigonométrica aqui, professor, está aqui, ó, nem li a questão. Mas eu já sei que trata-se de uma função seno, professor. Eu já sei que bem aqui, professor, independente da pergunta que vai estar sendo feita para a gente, eu já sei que o seno desse ângulo aqui, ó, ou ele vai ser substituído por 1 ou por menos 1. Professor, aquele valor todinho dentro do parênteses é o ângulo, é πx sobre 3 menos π sobre 2. Tudo aquilo ali é o meu ângulo. Que, se for, professor, para dar o maior valor possível, você vai substituir o seno daquele ângulo por 1 ou por menos 1. E do que trata a questão? Ele diz para mim que a produção de um certo tipo de alimento, numa determinada propriedade rural, pode ser moldada pela função, a produção de um alimento, em que x representa o mês do ano, 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente, e que nx, professor, representa o número de toneladas produzidas em um determinado mês. Então, o nx ali, professor, é o tanto de comida e o x é o mês. Ou seja, o y representa a quantidade de toneladas de comida e o x o mês. A pergunta, ele quer saber a maior e a menor quantidade de comida produzida. Ele quer saber o nx, professor, em toneladas. Ele quer que o senhor calcule o nx. Professor, é só substituir aquele seno de πx sobre 3, ou por 1 ou por menos 1. Nesse caso, vai ser 1 ou menos 1 para dar o máximo? Professor, eu sei que o maior valor possível que eu posso ter para aquele seno de πx sobre 3 menos π sobre 2, aquilo ali, o maior valor possível pode ser 1. E o menor valor possível daquilo que eu circulei é menos 1. Mas para achar o nx, você tem que ver. Se ao substituir o 1, você encontra o maior valor possível. Se ao substituirmos o menos 1, se você encontra o menor valor possível. Fica como atividade para você, mas a gente retoma essa mesma questão na nossa próxima aula. Ligou? Alguma dúvida? Meus queridos, obrigado Lagoinha, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Uruçuí, que se fizeram presente. Tem que conversar mais, tem que participar mais, gente. A aula é ao vivo, tá bom? Eu tenho certeza que alguns ficaram com dúvidas em alguns detalhes, em alguns quesitos, e vão ter que depois voltar ao vídeo para estar esclarecendo essas dúvidas, sendo que você poderia estar tirando essa dúvida aqui ao vivo, que era o ideal. Meus amores,
Meu bom dia para vocês que estão também conectados pelo YouTube. A gente vai finalizando mais uma aula, tá bom? Contando com a participação maior de vocês na próxima semana. Me despeço com o meu bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.